Olá, bom dia! Bom dia para você que vai assistir conosco, boa tarde, boa noite para você que vai assistir aí também em outro horário do dia. E está tudo bem por isso, né? Então estamos aqui em mais um Café com a Nutri, com essa nova proposta aí de trazer algo bem prático aí para o seu dia a dia. Né? Bom dia, Ludmila, Renata. Bom dia a todo mundo que está chegando. Às vezes eu não consigo ver o nome de todo mundo, mas todos são muito bem-vindos aqui. Então hoje, pensando em algo bem prático, a gente vai falar sobre qual o melhor óleo para cozinhar. E quando eu divulguei, bastante gente retornou falando que isso é uma dúvida mesmo, que as pessoas têm, né? Então que bom! Então sempre deixe aí sugestões de coisas que você tem dúvida no seu dia a dia. E vai ser um prazer poder contribuir com algo bem prático aí para a sua vida, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ir falando um pouquinho de cada óleo, me perguntaram da banha de porco. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um, ver quais são as melhores implicações aí, aplicações e também pensar, né? A gente tem que pensar na prática do dia a dia. Não adianta eu falar para vocês qual é o melhor, top, né? Mas isso não cabe no nosso orçamento, né? A gente tem que ser bem realista em relação a isso. A diferença de preço acaba que diminui com esse aumento que a gente teve do óleo de cozinha aí, né? Desde o ano passado, mas a gente tem que colocar tudo na balança, né? Os riscos, benefícios e também essa questão de caber então no nosso dia a dia. Então vamos lá para a gente já ir bem para a prática, porque são detalhes e é muita coisinha para falar. Eu não sei se vocês lembram, tem uma geração mais nova aí que pode ser que não tenha acompanhado isso, mas antigamente os óleos de cozinha eles vinham em latas, né? A gente tem toda essa questão da lata que pode trazer metal pesado, mas para os óleos era melhor em lata do que nas embalagens plásticas e além disso transparentes, tá? Por quê? A lata protegia o óleo da claridade, porque a claridade, o contato com o oxigênio, isso tudo pode oxidar o óleo e isso faz com que ele estrague mais rápido, né? Então, a partir do momento que se mudou o óleo para a embalagem plástica, eles começaram a adicionar aditivos, antioxidantes ali para tentar aumentar o tempo de prateleira ali, a validade dos óleos, né? E isso acontece com todos os produtos industrializados, não é mesmo? Só que aí, além disso, a gente tem a questão do plástico, tá? O plástico, ele solta diversas substâncias nos alimentos, tá? Que podem ser cancerígenas, que podem desencadear doenças autoimunes e um monte de outras questões. Então pensa comigo, esse óleo, né, ele está embalado ali na caixa de papelão, então até que ele seja aberto no supermercado, teoricamente ele está protegido da claridade. Mas pensa no caminhão de transporte que vai tomar muito sol, calor ali, durante todo o processo desse óleo até chegar no supermercado. E dependendo do lugar que ele fica aí nos mercados, ele também vai sofrer incidência de sol, de calor. Então esse plástico esquenta e vai liberando substâncias tóxicas ali no óleo também, tá? Então tudo que a gente puder evitar na nossa vida de estar no plástico é uma grande vantagem que a gente já está fazendo aí para proteger o nosso organismo, tá? Então, em geral, tem essa questão, né, de hoje estar numa embalagem transparente, estar em embalagens plásticas, mas é o que é mais barato e é o mais comum de ser usado no dia a dia, né? E aí, se a gente pensar, entre as opções mais comuns que a gente tem o óleo de soja, que é o mais barato, né? A gente tem canola, milho, girassol, algodão. Então, são 5 óleos aí mais comuns. O óleo de soja, eu diria para vocês que seria a nossa última opção, quando não tivesse jeito mesmo. Por quê?
a soja que a gente tem hoje, ela é toda transgênica. Então, é uma soja que foi modificada pela indústria, modificada geneticamente, para ter menos incidência de pragas, né, para as plantações produzirem mais e tudo mais. Porque ela tem uma infinidade de usos aí. Só que com isso, a gente não sabe a longo prazo o efeito disso no nosso organismo. Lembra que eu sempre falo com vocês de que tudo que o nosso corpo reconhece como da natureza, ele trata de uma forma. Tudo que é alterado, modificado, ele trata de outra forma e tenta combater aquela substância estranha que chega ali. Então, por mais que o nosso corpo já esteja acostumando aí com essa soja transgênica, não seria das primeiras opções para a gente usar, tá? Então, tirando a soja, a gente fica com algodão, canola, milho e girassol. O óleo de algodão, ele é bom para fritura, para deixar o alimento mais sequinho, tá? E aí não entrando no mérito de qualidade nutricional do óleo, mas essa questão, é o óleo que deixa o alimento mais sequinho. Então, seria para fritura mais recomendado. Agora, a gente olhando em questão nutricional, o que acontece? Quando os óleos são aquecidos, quanto maior a temperatura, mais rápido ele vai se deteriorar. E aí depende muito da qualidade desse óleo, do tipo de óleo que a gente tem, do tipo de gordura. Então, a gente tem gorduras saturadas, que são as gorduras que vêm dos óleos, das gorduras animais, né? O óleo de coco também tem gordura saturada. E as monopoliinsaturadas que tem nesses outros óleos, então girassol, canola, milho. Só que aí, dependendo da composição que a gente tem desses óleos, da mistura que a gente tem desses óleos aí, que vem naturalmente no óleo, ele é mais estável ou mais instável às frituras e altas temperaturas, tá? E aí, eu não sei se você já observou, quando você chega em um lugar, atualmente a gente não anda indo muito, né? Em bares, restaurantes, lanchonetes, mas já observou que o óleo, se a gente vai reaproveitando muito, ele começa a soltar uma fumaça. Essa fumaça é chamada de acroleína, ela é totalmente cancerígena. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o fato de ficar reaproveitando os óleos. Uma coisa assim, eu usei rapidinho aqui e sobrou e eu guardo. E aí tá tudo bem. Outra coisa, o óleo tá clarinho, não mudou cor, não mudou cheiro, não soltou fumaça. Agora, esse óleo que a gente vai reaproveitando, que ele muda a cor, muda o cheiro, começa a soltar fumaça, ele é extremamente nocivo para o nosso corpo, altamente cancerígeno, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse reaproveitamento aí. Outra coisa, então, à medida que o óleo vai aquecendo, ele vai liberando uma substância que chama também aldeído. Então, ele vai sofrendo essa transformação. Então, a gente tem que olhar a qualidade do óleo que ele suporta de mudança de temperatura. Então, o de milho e o de girassol são mais instáveis que o de canola, tá? Então, a canola consegue se manter um pouco mais estável, mas para fritura, Fernanda, não, tá? Para fritura, qualquer um deles aí vai sofrer grandes alterações. Então, para a cozinha mesmo nossa do dia a dia. Então, entre esses 5 tipos de óleo que eu falei, de óleos vegetais, o de canola seria o mais estável, o que traria menos modificação aí enquanto a gente está usando ele, tá? Então, se eu tiver que escolher entre os óleos só, o óleo de canola, então, seria uma das melhores opções. Mas, ele não pode ser usado por pessoas que têm problemas de coagulação, tá? Porque por causa dessa composição dele de gorduras, ele favorece deixar o sangue um pouco mais liquefeito, um pouco mais ralo. E aí, se você já tem problema de coagulação, corta, demora até para parar de sangrar, não é um óleo que você pode usar no seu dia a dia, tá? Então, vamos lá, deixa eu olhar na minha cola, porque eu pontuei aqui tudo que eu quero falar com vocês para não esquecer de nada. E aí? E a margarina, que acaba entrando também, muita gente usa margarina para fazer muita coisa na cozinha.
tá? Eu diria que a margarina ela deveria entrar em casa no máximo para untar uma forma, mesmo assim, se a gente tiver outra alternativa, seria melhor utilizar outra. Lembra? Tudo que é sintético, o meu corpo não reconhece como natural e vai combater isso aí. Então, a margarina é uma gordura que foi produzida, né, em laboratório pela indústria e é como se fosse alternativa na época que a manteiga era demonizada aí, que a manteiga era péssima para a saúde, ia matar todo mundo do coração. E aí todo mundo deixou de usar manteiga e começou a usar margarina, que era industrializada. Então, o tipo de composição da margarina, né, é muito prejudicial para o nosso organismo, para as nossas artérias, veias, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, podendo evitar, é o tipo de produto que não deveria entrar na nossa casa e não faz falta, né? Tudo que a gente faz com a margarina ali, a gente pode usar a própria manteiga. Ah, Fernando, mas e o colesterol? Como tudo que eu digo para vocês, tudo é moderação e equilíbrio, né? Então, se eu usar em quantidades adequadas, sem exagerar, vou passar uma manteiga no pão. É pão com manteiga ou é manteiga com pão? Né? Isso tudo tem diferença. Então, tudo que a gente usar com moderação vai promover saúde, não vai promover esses desequilíbrios, né? Dentro de uma alimentação que esteja balanceada, equilibrada, não é a manteiga que vai me fazer infartar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e tentar substituir aí o que der para substituir, tirar a margarina e colocar manteiga, tá? E aí a manteiga é uma das coisas que eu gosto muito para usar para cozinhar. Então, dependendo do que a gente for fazer, refogar ali, fica delicioso com a manteiga, tá? Então, uma boa opção também pra gente usar no dia a dia, tá? O que mais que a gente pode utilizar que é uma boa opção? O azeite, tá? E aí a gente ouve muito falar, Fernanda, mas o azeite se decompõe e não é estável. E eu tô falando, o azeite ele é bom para cozinhar, não fritar, tá? Isso tem diferença por causa da temperatura que ele vai atingir aí. Então, dentre as opções que a gente tem, a melhor opção que a gente teria aí, que é mais acessível, seria o azeite. Não precisa ser o azeite extra virgem para cozinhar. A gente deixa o extra virgem, prensado a frio e com grau de acidez controlado para a gente usar nas saladas, né? Agora, para cozinhar, pode ser o azeite comum, mas olha no rótulo porque tem um monte que é óleo composto. Então, é metade azeite e metade óleo de soja. E aí a gente está pagando por uma coisa que a gente não está levando, né, na sua totalidade. Então, olha um azeite, né? Vai estar lá azeite de oliva na embalagem. Dependendo da marca, ele é vermelho e os outros que são de melhor qualidade para a gente usar nas saladas é verde ou azul. E aí, compara a diferença. O azeite vem em vidro, não em plástico como o óleo. O vidro não é transparente como os óleos, o vidro é esverdeado, amarronzado ali. Então, por quê? Para proteger da luminosidade, né? Para ajudar a proteger a qualidade desse azeite, para ele não chegar já nas nossas mesas com uma qualidade ruim, né? Então, o azeite tem essas vantagens, né? Ele vem no vidro, não no plástico. O vidro é escuro. A qualidade dele nutricional é muito, infinitamente melhor do que os óleos. E a gente consegue achar aí com preço acessível. Não precisa ser o azeite extra virgem para cozinhar. Vou fazer no fogo alto? Não. Eu vou refogar no fogo baixo, tá? Quanto mais alta a temperatura, mais rápido ele vai se decompor, tá? Então, refoga ali o alho, a cebola, os legumes, o que você for fazer, as carnes, frango, peixe, tá? Dá uma refogada, depois a gente já vai acrescentar água ali e a temperatura, ou o próprio alimento vai soltar água, né? E a temperatura não vai chegar em níveis elevadíssimos aí para causar decomposição, tá bom? Então, dentre as alternativas mais comuns que a gente tem, manteiga e o azeite, tá? De preferência, manteiga, na hora que você comprar, olha o rótulo lá,
para ver se são só ingredientes naturais mesmo, ou se essa manteiga também tá cheia de aditivo, tá? Se você tira a nata de leite em casa e tudo, bate a própria manteiga, isso é perfeito, né? Mas vamos seguir. A gente tem outras alternativas de óleos que também são mais estáveis para as temperaturas aí para cozinhar. Só que aí a gente já tem um preço bem mais elevado, tá? Então a gente tem o óleo de abacate, que também é muito bom, tá? Óleo de gergelim, que os dois são mais caros e não são tão fáceis de encontrar. A gente não vai encontrar em qualquer lugar. Mas se a questão orçamentária não é um problema para você, são boas opções também, assim como o óleo de coco, tá? O óleo de coco a gente tem algumas ressalvas, assim como as gorduras de origem animal. Então, o óleo de coco, ele tem uma composição muito interessante para cuidar da flora intestinal, para várias situações do nosso organismo. Mas ele também não pode ser usado por todo mundo. Então, a pessoa que está naturalmente inflamada, que tem síndrome metabólica, que já tem algum problema cardiovascular, colesterol alto, ela precisa usar com mais cautela e pensar aí, será que eu vou usar mesmo esse óleo ou eu vou usar outra alternativa, tá? Então, além do custo, a gente tem essa questão aí. E por causa do coco, ele puxa um pouquinho para adocicado, né? Então, não é qualquer preparação que vai ficar gostosa com óleo de coco, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o azeite e a manteiga para coisas mais salgadas, né? Preparações mais salgadas. E o óleo de coco aí para coisas que puxam mais para o adocicado, tá? Da mesma forma, por exemplo, se você fizer um bolo e colocar o azeite, o sabor vai ficar muito forte, né? Então, em bolos a gente pode usar o óleo de coco sim, né? Mas tem essa questão do preço que pesa e a manteiga. Eu preciso colocar aquilo tudo que vem nas receitas? Não. Eu posso fazendo testes, às vezes pede uma xícara de manteiga, né? Então, vamos fazer com meia e ver o que acontece? Geralmente dá tudo certo, né? Então, a gente é estimulado aí pelas receitas, é claro. A gordura, ela traz mais sabor, mas a gente tem que saber equilibrar até onde aí eu vou na quantidade de gordura que vai me trazer sabor, que é importante, né? Mas que não vai prejudicar a qualidade nutricional aí e minha saúde, não é mesmo? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essas questões, mas são opções também, tá? Então, o óleo de coco também é uma opção, assim como o de gergelim e de abacate. Só questão do custo mesmo. E a banha, né? Que todo mundo quer saber da banha, da gordura de porco. É saudável? Não é saudável? E aí eu te digo que depende, né? Assim como tudo, né? Nos óleos, até o azeite, né? Dependendo da qualidade, se eu for fritar alguma coisa não vai ser bom. Então, a gordura de porco. O que a gente tem em relação à gordura de porco? Depende da origem desse porco. É uma gordura que eu tô comprando industrializada, que agora os supermercados estão cheios vendendo, né? Não é legal, tá? Porque a gente não sabe a origem, não sabe como que foi a alimentação dele, a criação, que tipo de produto que ele recebeu ali, às vezes, para desenvolver mais rápido, para evitar doenças, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Se for uma banha de porco, uma gordura de porco caipira, que foi ali criado ali e ele estava em condições saudáveis, né? Criado só sem ração, né? Sem aditivos e outras coisas, é uma banha que pode ser saudável. Por que eu digo pode? Os animais e o ser humano, né, acumulam toxinas na gordura, tá? Então, tudo de toxina que for entrando no nosso corpo, se a gente não conseguir eliminar, e aí o fígado ajuda bastante a gente nisso, mas o que a gente não elimina, a gente acumula na gordura. Por que a pessoa, quando perde peso, não pode perder peso muito rápido? Porque a concentração de toxinas ali na gordura pode estar alta. E aí isso cai na corrente sanguínea muito rápido e o corpo não consegue eliminar tudo. Então, uma coisa é a toxina
ali acumulada na gordura que já faz mal. Outra coisa é essa toxina que começa a circular e o corpo não consegue eliminar e ela vai ter efeitos metabólicos no corpo como um todo, tá? Então, por isso que a perda de peso não pode ser muito rápida, né? Senão a gente acaba intoxicando o nosso corpo com as nossas próprias toxinas ali. Então, pensando que o ser humano, os animais aí acumulam toxinas na gordura, essa gordura do porco, ela pode trazer toxinas. Então, além da questão do colesterol, né? Então, qualquer alimento de origem animal, gordura de origem animal, ela vai trazer colesterol. Se eu já tenho problema de colesterol alto, eu preciso evitar, né? Agora, se eu não tenho, aí é colocar na balança o que eu quero, ou ir revezando, eu uso um pouquinho azeite, uso um pouquinho a banha para coisas que precisam fritar um pouquinho mais, tá? Mas tudo, gente, com equilíbrio, com moderação, como eu sempre falo para vocês. Então, se for uma banha de porco caipira, né, seria uma boa opção sim, mas usada com cautela para quem não tem aí problemas de colesterol alto, problemas cardiovasculares, né? Se eu já tenho essa carga aí de doença cardiovascular, pressão alta, colesterol alto, aí eu preciso ir com mais cuidado. O azeite seria a melhor opção, tá bom? Mas como tudo no nosso corpo, quanto mais a gente vai variando temperos, sabores, é melhor para o nosso corpo, para a nossa alimentação. Então você pode ir equilibrando isso aí, tá? E aí é sempre importante, pelo menos uma vez no ano, fazer aquele check-up nos exames de sangue básicos, ver como que tá o colesterol, o triglicérides, para sempre ir repensando as ações, né? Ninguém adoece do dia para a noite em se tratando de doenças crônicas, né? Essas doenças que não são transmissíveis, que a gente vai adquirindo através de hábitos não saudáveis, né? Então, fumo, ingestão de bebida alcoólica em excesso, alimentação inadequada, sedentarismo. Isso é que vai trazendo essas doenças que a gente chama de doenças não transmissíveis, né? De doenças crônicas. Por quê? Elas vão vindo silenciosamente, mas os nossos exames às vezes nos dão dicas, né? De como que está aí essa questão e às vezes a gente deixa passar batido. Então não é olhar só referência de exame bioquímico, igual olhou lá no laboratório, tá dentro daquela margem, tá tudo bem. Nem sempre, na maioria dos casos, a gente precisa olhar qual seria o valor ideal de promoção de saúde, né? Aquelas referências de exames, elas só nos dizem se a gente está doente ou não. Ela não nos diz se a gente está caminhando para a saúde ou para a doença. Então, dependendo do valor que tiver o meu exame, eu consigo identificar, estou caminhando para a doença, eu preciso tomar uma decisão, mudar agora, antes que eu adoeça, né? E dependendo dos valores, a gente vê, não, estou caminhando para a saúde, para a qualidade de vida, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. O que eu uso na minha casa? Principalmente manteiga e o azeite, tá? E aí a gente usa 2 tipos de azeite, o azeite extra virgem para saladas, para as coisas cruas, e o azeite comum, não o óleo composto, né? O azeite comum para cozinhar. E a manteiga também, dependendo do que a gente vai fazer, bolo, algumas coisas. Então, assim, o óleo tem tentado mesmo tirar, mas como eu falei para vocês, se você precisar escolher algo mais em conta, né, a gente tem o óleo de canola, que dentre os óleos seria a melhor opção, tá? Mas azeite e manteiga também não são tão caros e são boas opções. E para quem não precisa se preocupar com essa questão de valores, a gente tem o óleo de coco também, que é uma boa alternativa, com essas ressalvas que eu já fiz anteriormente, né? Então, se você perdeu alguma coisa aí, depois eu vou deixar gravado, você volta e assiste com calma para entender, né, todo esse contexto aí. Então, pensando em a gente ir para a prática, né, pensando em algo prático, a proposta de hoje é a gente reduzir a ingestão de toxinas que vem por meio dessas gorduras aí, né?
Então, pensando em equilíbrio, moderação, a proposta é, por onde que eu começo? Né? Eu posso começar simplesmente diminuindo a quantidade que eu ingiro, né? Então, quando eu vou preparar um arroz, um feijão, por exemplo, né, a gente vê ali a gordura aparente, o arroz está brilhando, como a gente fala, né? Então, eu posso começar simplesmente reduzindo a ingestão do que eu tenho. Vou pegar o que eu tenho no armário e jogar fora? Não, né? Mas a gente está ao fim de mês aí, as coisas já começam a ir acabando. Quem sabe para o mês que vem você já não consegue fazer esse investimento na sua saúde, de mudar aí a qualidade dos óleos e gorduras que você usa, né? Então pense nisso. Primeiro você pode começar diminuindo quantidade e depois pensando em melhorar a qualidade e escolher dentre o que cabe aí no seu paladar, na sua rotina, na sua vida financeira, qual seria a melhor alternativa para você. Lembrando que para preparações mais doces, né, bolos, às vezes uma panqueca mais doce, alguma coisa nesse sentido, óleo de coco e a manteiga vão dar mais certo dentre essas opções que a gente falou. E para preparações salgadas, o óleo de canola, se você for escolher entre os óleos, o azeite e a banha de porco também, usada com cautela, né, bem equilíbrio de quantidade, variedade e tudo mais, tá bom? Então eu espero que você aceite esse meu desafio aí de melhorar a qualidade, né, das gorduras que você ingere no seu dia a dia. Lembrando tudo, as quantidades mínimas, equilíbrio, moderação, para a gente conquistar aí saúde e longevidade, né? Viver bem o tempo que a gente tiver por aí, né? E aí, se você topar o desafio, de repente trocar aí os óleos, as gorduras, experimentar uma preparação com alguma coisa diferente, dentro do que a gente conversou, publica lá no Instagram, me manda no WhatsApp, tá? Vai ser muito bom saber que vocês estão colocando em prática. Combinado? Se você achar que alguma amiga, algum amigo aí, algum familiar vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com eles também, né? E a gente vai ajudando aí uns aos outros nas nossas escolhas de saúde, tá bom? Se você tiver aí alguma sugestão, como eu falei quando eu lancei essa questão dos óleos ontem, bastante gente comentou que tinha essa dúvida. Então, se você tem outras dúvidas aí em relação à alimentação, a escolhas, né, manda para mim aí que vai ser um prazer atender isso. E aí uma última coisa que eu queria falar, que eu estava até esquecendo, que eu não tinha notado aqui, para quem sofre com ansiedade, depressão, problemas de memória, cognição, aprendizado aí, que está sempre com a mente muito cansada. Você sabia que as gorduras influenciam diretamente na qualidade, né, do processamento das informações no nosso corpo? Então, as nossas células, elas são formadas por gordura, né, na membrana, e aí a gente tem os nossos neurônios. E dependendo do tipo de gordura que a gente ingere, vai ser o tipo de gordura que eles vão ser produzidos. E se é uma gordura ruim, né, uma gordura, por exemplo, aí a margarina, se eu só coloco gordura animal no meu corpo, não coloco gorduras boas, a conexão entre as células fica prejudicada, tá? Então o impulso, essas informações que passam de um neurônio para o outro, nas perninhas do neurônio, elas vão ter mais dificuldade de passar um para o outro, e com isso a gente fica mais ansiosa, mais irritada, mais agitada. A gente fica com dificuldades aí no processamento das informações, dificuldade de memória, de aprendizagem, e também em relação à depressão. Isso tudo vai alterar porque os neurotransmissores, que são as substâncias que os neurônios liberam aí para trazer sensação de bem-estar, vão ter liberação aí prejudicada, essa ação prejudicada no nosso corpo, tá? Então, como eu sempre falo para esse público também, a gente precisa estar atento em relação a isso, tá bom? Então, por hoje era isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana aí. E vamos seguindo, mudando um pouquinho todos os dias, e a gente vai conquistando aí os nossos objetivos de saúde, de qualidade de vida, tá bom?
Muito obrigada você que esteve aqui comigo logo cedo. Um abraço aí para todo mundo. Silvinha, Eliane, Renata, Lude, a Rosa, Dona Verinha, Simone, todo mundo que passou por aí. Pode ser que eu não tenha visto algum nome aí, tá? Mas muito obrigada a todos e Deus abençoe a sua semana aí, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.